O governo federal estuda medidas para reduzir os custos dos alimentos. E quem vai trazer todos os detalhes agora para você ao vivo é o repórter Vinícius Rocha, da nossa equipe lá em Brasília. Olá, Vinícius, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Boa noite, Gilvan. É isso mesmo. O Palácio do Planalto está preocupado com a grande alta do preço dos alimentos e realizou nesta quinta-feira 2 reuniões para tratar sobre o assunto. O governo federal teme especialmente em relação a essa queda devido à grande baixa da popularidade do presidente Lula. Uma baixa histórica que ele não teve nem nos últimos 2 mandatos à frente da presidência do Brasil. A primeira reunião aconteceu pela manhã, por volta das 9h30. Ela foi liderada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também acumula o cargo de ministro da Indústria e Comércio e Serviços. Também teve a presença do ministro Rui Costa, da Casa Civil, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Já na segunda reunião, que ocorreu por volta das 16 horas, contou com a presença dos mesmos ministros, com representantes do Ministério da Fazenda, já que o ministro Fernando Haddad está em compromissos em São Paulo, mas também com representantes das entidades do setor alimentício, como supermercados, produtores de café, leite e carne. Nesse VT que você vai ver agora, vai ter um resumo completo dessas 2 reuniões e também uma fala do ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Pela manhã, os ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil e o vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria e Comércio, se reuniram para discutir formas de reduzir o preço dos alimentos. A reunião foi fechada e poucos detalhes foram divulgados. Na saída, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, explicou. Foi mais uma reunião preparatória dos anúncios que o presidente pretende formalizar hoje, com relação aos preços dos alimentos. Após o encontro, os ministros se encontraram com representantes do setor de alimentos aqui no Palácio do Planalto. Foram convidados entidades que representam os supermercados, o setor de carnes, açúcar e óleo. As sugestões para baratear o preço dos alimentos foram encaminhadas ao presidente Lula. Entre as entidades presentes estavam a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a Associação Brasileira de Supermercados, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A redução do preço dos alimentos tornou-se uma prioridade para o governo, já que o aumento dos custos tem impactado diretamente a popularidade do presidente Lula e gerado insatisfação na população. A alta do preço dos alimentos tem preocupado o governo, mas também o setor privado, que teme uma grande interferência nos preços feita pelo governo federal. O setor privado tem reclamado, principalmente os produtores e os donos de supermercado, que o governo federal tem culpado eles pela grande alta. E o pessoal do setor privado, os representantes do setor privado, falam que o governo precisava ter mais uma previsibilidade fiscal e inclusive em relação à alta cambial. A alta do dólar que ocorreu em grandes percentuais no final do ano passado. Nos bastidores, há a reclamação de que o governo quer transferir essa parte da culpa para o setor privado. Já o governo diz que quando há alta dos custos alimentares, o setor privado passa rapidamente aos consumidores. E quando a baixa, o baixo custo, reduz o custo dos alimentos, já o setor privado não faz esse repasse aos consumidores na mesma celeridade que faz quando existe a alta dos custos. O fato é que esse impacto tem causado grandes transtornos para as famílias. Uma pesquisa recém-publicada da Quaest afirmou que 90% das famílias brasileiras têm sentido a alta dos combustíveis, dos alimentos. Inclusive, essa alta dos alimentos, existe uma preocupação do governo federal que dê muitas consequências aos beneficiários do Bolsa Família.
O presidente Lula deve anunciar 6 novas medidas para reduzir a alta do preço dos alimentos. Nesse momento, a reunião aqui no Palácio do Planalto está finalizando, a imprensa já foi convocada para a sala de imprensa para essa divulgação, mas ainda não começou. Nós vamos continuar acompanhando e no Jornal de Amanhã, ou então até mesmo nos jornais de dia da TV Atalaia, nós vamos dar essas informações para vocês. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Pix. O Banco Central anunciou novas regras para o Pix. A questão é que quem está com o CPF bloqueado por pendências com a Receita Federal não terão as suas chaves Pix excluídas. Segundo o Banco Central, 1% da população que utiliza Pix será impactada com essa nova regra. O que vai acontecer? Você tem um CPF irregular para a Receita Federal, você terá as chaves Pix excluídas e também isso vale para as empresas, tanto pessoa física quanto jurídica. Quem tem um CNPJ irregular também vai ter as suas chaves Pix bloqueadas. Essa regra vale para o recebimento de pagamentos, para o recebimento de transferências. Os pagamentos de boletos, por exemplo, que você precisar fazer pelo Pix, continuarão liberados. Nós voltamos ao estúdio, Gilvan. Tá bem, Vinícius, muito obrigado aí pelas informações e uma boa noite para você.